essas coisas acontecem com seu filho adolescente e não é só com ele. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse espaço é destinado para a gente falar sobre assuntos relacionados à adolescência. Meu nome é Débora, eu sou psicóloga e trabalho com adolescentes, bem como a orientação para pais. Nesse vídeo eu vou citar alguns comportamentos que provavelmente você vai conseguir identificá-los nos seus filhos. Sugiro até que você pegue uma listinha e vá marcando e depois me conta aqui. O cérebro do adolescente, ele passa por algumas alterações que é característica do desenvolvimento humano, né? É inerente ao ser humano. Aconteceu com você, acontece com seu filho e acontece com todo adolescente. Ou seja, o adolescente está passando por um processo, ele está aprendendo, ele está se concluindo, ele não está pronto ainda. Isso faz com que os pais consigam observar comportamentos onde ele oscila as atitudes. Às vezes eu recebo relatos de pais que conseguem falar: nossa, como meu filho me surpreende num grau de maturidade que eu falo, nossa, ele está evoluindo, ele está amadurecendo, ele está aprendendo. E no outro dia ele age de uma maneira tão torpe, ele toma uma atitude que eu falo, gente, nem parece que era o adolescente que estava aqui ontem, nem parece que era o meu filho que agiu de maneira tão surpreendente. E isso tende a ser comum justamente por essa oscilação entre os níveis de maturidade, entre os níveis de aprendizado. Outros comportamentos que também nós conseguimos observar no adolescente é a dificuldade que ele tem em se organizar. Isso nós conseguimos observar, a dificuldade de se organizar para realizar tarefas, ou seja, para ele organizar a mente, para ele organizar uma rotina, e também no espaço físico. O adolescente ele tende a ser desorganizado. As mães principalmente, né, tem a queixa de sapatos jogados, roupas jogadas, independente do gênero, independente do sexo desse adolescente. É algo que tende a ser perceptível durante essa fase da adolescência. Isso porque nós, seres humanos, temos a tendência de externalizar aquilo que está dentro de nós. Então, de fato, na cabeça deles, não está tudo ali organizadinho. São processos a todo momento, hormônios a todo momento circulando ali, o que resulta nessa bagunça, nessa desorganização, e eles também tendem a externalizar isso, como eu disse. Uma outra característica marcante no comportamento é a dificuldade de manter a atenção concentrada ou permanente por mais tempo. Inclusive no consultório, algumas mães trazem a suspeita, né? Levantam ali a hipótese de um diagnóstico relacionado ao TDAH, mais característico ali para o transtorno de déficit de atenção. É um número bem perceptível de pais, de adolescentes e até de uma demanda vinda ali da escola, nesse sentido, porque é observável que geralmente o adolescente ele tem uma dificuldade de se concentrar, ele tem uma dificuldade de manter ali o foco em determinada atividade. Além desses comportamentos que são perceptíveis, quase que palpáveis, né? Nos estudos a gente consegue observar que acontece também uma liberação maior hormonal ali, que também atua ou é refletido no comportamento do adolescente, como por exemplo, se colocar em situação de risco, né? Não sei se acontece por aí, mas é algo bem tendencioso. O adolescente ele tem essa necessidade da adrenalina, eles gostam ali até de questão de parques, esportes radicais, além de caracterizar também a irritabilidade, a agressividade. Precisa sim ser trabalhado. Eu como profissional, eu não tô aqui falando que o seu filho ele é agressivo e você tem que se submeter ou aceitar que essa situação não é o ponto. O ponto é trazer que é algo fisiológico e encontrar a melhor maneira, né, de encaminhar o adolescente e até de você, pai, estar preparado para lidar com esse adolescente.
Provavelmente, nessa lista de comportamentos que eu citei aqui, você conseguiu listar pelo menos um. Eu garanto que se você é pai, mãe de adolescente, trabalha com adolescente ou é até mesmo um adolescente assistindo esse vídeo, eu garanto que você tenha se identificado com pelo menos um item dessa lista de comportamentos que eu citei aqui. Por quê? Porque é característico do adolescente, é esperado para a fase da adolescência. Mas então, por que isso acontece? Todos esses fatos e comportamentos, eles são explicados através da anatomia cerebral do adolescente, que ainda não tem a área do córtex pré-frontal totalmente desenvolvida, resultando nesses comportamentos que conseguimos observar. Isso não acontece por um atraso ou déficit do desenvolvimento, né? É justamente bem característico esse ritmo, são processos, são etapas do desenvolvimento humano que todo ser humano vai passar por isso. Como eu já disse, eu passei, você passou, seu filho vai passar. É algo bem característico desse momento. Por isso eu sempre gosto de trabalhar e alertar os pais, orientá-los sobre a importância de os adultos estarem preparados para lidar com esse então desenvolvimento do adolescente. Porque o que acontece geralmente são pais que se rebaixam ao nível de maturidade dos filhos, às vezes confundindo ali pelo tamanho que o adolescente já está, né? Ou pelos anos que já tem, ou ainda comparando com histórias que já aconteceram com os pais no passado, né? Então a tendência geralmente é que ao invés de o adulto entender que ele tem um processo de maturidade concluído, que ele tem uma história de vida ali e que ele é responsável ainda pelo adolescente, por isso que o adolescente ainda é incapaz, por isso que o adolescente ainda é dependente dos pais, o que a gente geralmente observa é o contrário. Quando pais cedem a essa imaturidade, cedem a esse comportamento dos adolescentes que tendem a desencadear crises familiares. Eu consigo observar no consultório um movimento de pais trazendo os adolescentes para a terapia, né? Pais preocupados com isso, o que é louvável, o que é muito bom, mas nós precisamos também trazer a consciência de pais que precisam também tratar a saúde mental, pais que precisam de repente também romper com traumas enfrentados na adolescência, né? Para mudar um pouco essa ótica, para trazer a humanização. Sempre falo, pais esquecem que foram adolescentes, né? Então, para além desse cuidado com o filho, com a saúde mental do filho, em colocar o filho também numa terapia, é de suma importância que os pais estejam abertos ao processo terapêutico. Podendo ser ali familiar, né? Podendo ser um processo terapêutico em conjunto, todo mundo no consultório, para ter uma conversa sadia, uma conversa esclarecedora, mas também a importância da terapia individual, onde o pai, a mãe, o responsável, ele pode também tratar questões subjetivas. Eu fiz questão de trazer aqui para você, espero que essas reflexões, essas sementinhas que foram lançadas aqui, continuem ecoando na sua mente, continue pensando sobre isso. E pode também deixar aqui pra gente os comentários, deixar sugestões de temas pra gente trabalhar. É interessante que você esteja sempre inscrito no canal, né? É interessante que a gente consiga ter essa troca para que eu consiga também entregar um conteúdo, um material que possa ajudar, auxiliar e orientar vocês. Então, se você é um profissional que atua com adolescente, se você é pai de adolescente, se você também é um adolescente, esse é o nosso lugar, esse é o nosso espaço. Um abraço e eu espero você no próximo vídeo.